them this morning. Vamos ler as nossas Bíblias. Se você abri-la comigo hoje, nós vamos ler um texto em 2 Reis, no capítulo 13. We're going to read a text Can you in just give me a 2 little more Kings, volume here, please? Just a 2 little more. Kings Thank you. chapter 13. 2 Reis, capítulo 13. Thank you so much. Esses próximos minutos eu quero compartilhar uma palavra que eu acredito ser uma palavra-chave para as nossas vidas hoje. I want to share a word that's going to be a key to our lives today. 2 Reis, capítulo 13. 2 Kings chapter 13. O contexto do que nós iremos ler agora The context of what we're going to read now é acerca dos últimos dias da vida do profeta Eliseu. is about Elisha's last days. O profeta Eliseu sucedeu o ministério do profeta Elias. The prophet Elisha came right after E Elijah. naquele tempo, o povo de Israel estava ainda vivendo momentos de obstinação em relação às ordens e aos mandamentos do Senhor. And in that time, the people of Israel were still fighting against the orders of the Lord. Dificuldade em obediência. They had a hard time obeying. Dificuldade em obedecer o que Deus mandava fazer. They had a hard time obeying what the Lord was telling them to do. E o profeta Eliseu, nos seus últimos dias, ele toma uma direção de Deus e segura nas mãos do rei, And in Elisha's last days, he takes a direction from the Lord and no rei de Israel, e ele dá a ele instruções para que eles conseguissem destruir um dos principais inimigos do povo de Deus naquele tempo. And he gives the king instructions for them to destroy one of the main enemies in that Então eu quero time. falar um pouco hoje So I want to speak a little bit today sobre a sua obediência about your obedience para que você possa conquistar as suas guerras. for you to conquer your A battles. sua obediência é a maior chave Your obedience is the greatest key que você conseguirá conquistar as suas guerras. for you to conquer your Diz battles. assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desce para visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou o arco e a flecha e disse ao rei de Israel, retece o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu e disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. E prosseguiu Eliseu dizendo: essa é a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os Sírios, porque ferirás os Sírios em Afeca até os consumir. Versículo 18 diz: disse ainda Eliseu: toma as flechas. E o rei as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra o rei e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feririas aos Sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os Sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, os bandos dos moabitas costumavam invadir a terra e entrar de ano em ano. Vamos orar. Obrigado, Senhor, Let's pray. Thank you, Jesus, pela tua palavra nesta manhã. for your word this morning. Ensina-nos Teach us aquilo que na verdade precisamos hoje, what we need today, para que todas as nossas batalhas so all of our battles possam ser vencidas may be won através da tua instrução. through your instruction. Assim oramos e pedimos. We pray and ask. Amém, amém. Amen. Sabe, queridos, às vezes quando nós passamos por guerras e batalhas, You know, sometimes when we go through hardships and battles, nós sempre procuramos usar as armas que são mais fáceis. we always look to use the easiest tools, Nós sempre usamos armas poderosas como o nome de Jesus, like
the powerful name of Jesus, como o sangue de the Jesus, blood of Jesus, como a palavra de Deus, the word of God. e entendemos o quão poderosas essas armas são. And we understand how powerful these tools are. Só que às vezes o que nós não conseguimos discernir no nosso coração But sometimes what we can't discern in our hearts é que somente essas armas, is that only these weapons, elas não são suficientes para nos manter nesse lugar de vitória. they're not enough to keep us in this place of Elas victory. podem nos conduzir a um lugar de vitória, They can take us to a place of mas victory. saiba que o inimigo não vai desistir dos seus ataques contra as nossas vidas. But the enemy won't give up on his attacks against us. Permanecer nesse lugar de vitória Remaining in a place of é o que victory aconteceria com o rei de Israel se ele houvesse obedecido à voz do profeta. is what would have happened to the king of Israel if he obeyed the voice of the prophet. Veja bem que Eliseu, quando pega no braço, quando pega na mão do rei de Israel, See, when Elisha holds the king's hand, como quem está guiando o seu braço, as if someone was guiding his como hand, quem está colocando um alvo diante de si. as if someone was putting a target before A him. Bíblia diz e diz a ele, fala assim, olha, atira essa flecha para o oriente. The Bible says, shoot the arrow. E quando ele atira a flecha, And when he shoots the arrow, sem saber para onde a flecha iria, without knowing where it would go, sem saber quem a flecha iria acertar, without knowing who it would hit, uma vez que ele obedece when he obeys cegamente, blindly, o profeta the diz, prophet says, essa é a flecha da sua vitória, da vitória do Senhor contra os sírios. that is the arrow of your victory. Eu quero frisar algo aqui nesta manhã, porque eu acredito que é uma palavra-chave para as nossas vidas. I want to highlight something that I believe is a key to our lives. Uma das nossas maiores dificuldades em obedecer aquilo que o Senhor nos instrui One of our greatest hardships in obeying what the Lord tells é us porque nós não conseguimos obedecer sem entender o resultado da nossa is obediência. because we can't obey without understanding the result of Nós obedience. até não teríamos dificuldade de obedecer, We maybe wouldn't even have a hard time obeying desde que soubéssemos de antemão qual seria o resultado dessa obediência. if we knew before what the result of the obedience Alguém would be. chega para você e fala assim, se você fizer isso, Someone comes to you and says, if you do você this, vai alcançar isso. you're going to reach that. Então a gente vai colocar numa balança qual é o risco e qual é a recompensa. So we're going to weigh out the reward and the risk. O risco de obedecer The risk of obeying e a recompensa que eu receberei ao obedecer. and the reward I will receive as I E se obey. nessa balança a recompensa for maior do que o risco, And if in this scale the reward is bigger than the risk, então a gente não tem problema em obedecer. then we have no problem in Se obeying. nessa balança o risco for maior do que a But obediência, if in this scale the risk is ou o larger, risco for maior do que a recompensa, or the risk is larger than the reward, então se o seu perfil for um perfil conservador, você dá um passo atrás e você escolhe não arriscar. you'll maybe take a step back and you won't risk it. Então nós sempre geramos uma expectativa So we always create an expectation em saber qual é o resultado in knowing what the result quando is estamos diante de uma atitude para obedecer. when we're before an action of obeying. Eu só quero dizer algo para você e grave, por favor, isso. Please remember this. Deus nunca te dará totalmente o resultado da sua obediência. God will never give you the fullness of the result of your obedience. Porque nós não obedecemos pelos resultados. Because we don't obey by the results. Nós obedecemos pela fé no Senhor que nos instrui. We obey by faith in God that instructs us. Eu vou te dar uma base mais sólida bíblica para você entender esse princípio. I'm going to give you a solid biblical base for you to A understand this. obediência às pessoas Obedience to people também é, às vezes, por aquilo que você deposita de confiança nelas. is also by the trust you have in them. Você quer ver um exemplo? See an Se example. você estiver no hospital If you're in a hospital e você colocar um soro and you put an IV e alguém chega para poder injetar alguma coisa nesse soro, and someone comes to inject something in você their IV, nem sabe o que a pessoa está injetando no soro. don't even know what they're putting in there. Você nem sabe qual é o remédio que ela está te dando para tomar. You don't even know what medication they're giving Você to you. nem
sabe o que está sendo colocado no soro e está sendo colocado direto na sua You veia. don't even know what's going directly in your veins. Mas você confia But you trust porque pelo fato de estar em um ambiente que é um hospital, because you're in a hospital. naquele lugar In that é place, suposto as pessoas que entram serem tratadas e saírem dali melhor. people that are treated there leave there better. Você cria um paradigma na sua cabeça So you create that image in your mind. e aquilo se torna uma verdade absoluta para você. And that becomes absolute truth to you. Então você, quando chega no hospital, você não pergunta nada. So when you get to the hospital, you don't ask anything. Você se submete a um processo But you submit yourself to a que os process médicos e enfermeiros te conduzem, that the doctors and nurses will take porque you você acredita que eles sabem o que estão fazendo. because you believe they know what they're doing. Se você contrata um advogado If you hire a lawyer para te representar em um caso, to represent you in a case, você confia no que o advogado vai usar como argumento de defesa para poder ganhar a sua causa. you trust in the lawyer's arguments to win your case. Se você está diante de um curso, But if you're before a course, se você está diante de um professor, a teacher, você paga por aquilo e confia que aquela pessoa tem a instrução necessária para te ajudar no que você you precisa. pay for that and trust that that person knows what they're doing. A minha pergunta é: My question por que is, nós temos dificuldade de confiar em Deus? why do we have a hard time in trusting in God? Por que quando Deus nos manda fazer alguma coisa, nós somos capazes de questionar? Why is it when that God tells us to do something we question? Será que Deus nos mandaria fazer alguma coisa que estaria trazendo mal para as nossas vidas? Would God tell you to do something that would harm your life? Eu vou correr um pouco pelo tempo, mas eu quero que você absorva a essência dessa I mensagem. want you to grasp the essence of this message. Sabe o que aconteceu com o rei? You know what happened to the king? O rei poderia ter continuado a obedecer, atirando as flechas para o chão. He could have continued obeying, shooting the arrows. Ele não in the teve floor. problema em obedecer, atirando a flecha pela janela. He had no problem obeying, shooting the arrow out the window. Porque o sentido de um arco e de uma flecha é enviar a flecha para longe de você. Because a bow and arrow are supposed to bring the arrow away Ele from teve a you. dificuldade de obedecer quando ele teve que enviar a flecha para o chão. But he had a hard time shooting the arrow to the floor. Porque ninguém fica apontando um arco e uma flecha e atirando para o chão. Because no one points a bow and arrow to the floor. O nosso problema é esse. Our problem is É que nós queremos colocar Deus dentro da nossa we lógica. want to put God inside of our E logic. quando Deus faz alguma coisa fora da nossa lógica, And nós when he temos does- dificuldade em When obedecer. he does something outside of our logic, we have a hard A time Bíblia obeying. diz que o profeta falou assim: por que você não continuou obedecendo? The Bible says the prophet said, "Why didn't you keep obeying?" Sabe por quê? You know why? Dobra sua atenção. Pay attention. Porque ele estava esperando os resultados. Because he was waiting for the results. Atirou uma vez, He shot it once, não aconteceu nada. nothing happened. Atirou a segunda, Shot it twice, não aconteceu nada. nothing happened. Aconteceu a terceira. Third time, Quem sabe ali foi que nasceu aquele ditado: um é pouco, dois é bom e três é demais, não é verdade? maybe that's where the saying came, one is not enough, two quando is ele a lie, parou- three is too much. Quando But ele when he parou de stopped- atirar para o chão, When he stopped quando ele shooting the parou arrow, de fazer aquilo que não fazia sentido, when he stopped doing what didn't make o profeta sense, falou: por que você parou? the prophet said, "Why'd you Você stop? deveria ter continuado. You should have kept going." O fato de você ter parado de obedecer aquilo que não faz sentido The fact that you stopped obeying what doesn't make sense vai te levar a ter um resultado, uma vitória temporária, is going to take you to a temporary enquanto você victory, poderia ter uma vitória permanente. while you could have had a permanent victory. Você troca o permanente pelo temporário, You exchange the permanent for the temporary. porque você tem dificuldade de obedecer quando você não está entendendo. Because you have a hard time obeying Alguém when you don't comigo nesta understand. manhã? Anyone with Eu não me? sei, nesta manhã, e eu quero citar um outro exemplo bíblico antes da gente terminar. Eu não sei o que o Senhor está te mandando fazer. I don't know what it is that the Lord is telling you to do. E eu também não sei o quanto você já tem feito o que Deus está te mandando e não está vendo nenhum resultado. And I don't know how long you've been doing what God is telling you to do and haven't seen a Eu result. tenho uma palavra que eu espero que seja um guia de Deus para a sua vida. But I have a word that I hope is a guide from God to O your mesmo life. Deus que mandou você começar, The same God that told you to start sabe o tempo certo de te mandar parar. knows the right time to tell you to Então, stop. se Ele não falou nada, So if he didn't say anything, continue fazendo aquilo que Ele te mandou keep fazer. doing what he told you to do. Continue fazendo aquilo que Ele te mandou fazer. Keep doing what he told Pastor, you to não do. estou vendo resultados. Pastor, I don't see any Você não results. precisa ver os resultados. You don't need to see any Você results. precisa crer no Deus que te mandou fazer You o que need você to está believe in fazendo. the God that told you to do what you're doing. A Bíblia diz que Saul estava
tendo crises de obediência no seu reinado. The Bible says that Saul was having an obedience crisis in his E o Senhor kingdom. tinha dito a Samuel e falado a Saul que eles deveriam perseguir a um outro grupo, a uma outra nação inimiga do povo de Israel. And through Samuel, the Lord spoke to Saul that they should persecute another group. Os amalequitas, eles perseguiam o povo de Israel e eles tomavam as suas lavouras. People that would persecute the people of Israel and take away their harvest. Então Saul vai com o seu exército So Saul goes there with his army, e a instrução de Samuel é esta: and the instruction from Samuel você vai is, chegar diante dos amalequitas you're going to go before them, e você vai destruir completamente tudo que você vê pela and frente. you will completely destroy everything in front of you. Sabe o que acontece? You know what happens? A Bíblia diz que Saul vai com o seu exército. Bible says that Saul goes with his army. Passa-se um tempo, Some time goes by. Samuel está em casa, Samuel is home. quando de repente Deus fala com Samuel: Samuel, When suddenly God says, vai lá dar uma Samuel, olhada no que está acontecendo. go look at what's going on. Samuel chega para olhar e verificar se estava tudo bem. Samuel comes to check if everything was Quando okay. Samuel chega para olhar, When Samuel comes to see, as pessoas vão saudar a Samuel e Samuel não quer conversa com ninguém. people come to say hi to him and he doesn't want to talk to anyone. E quando chega diante de Saul e fala assim: Saul, por que você não obedeceu, Senhor? And when he comes to Saul, he says, Saul, why didn't you E obey Saul the diz assim: Lord? claro que eu obedeci. And Saul says, of course I E obeyed. Samuel diz assim: por que eu estou ouvindo esse mugido de ovelhas, esse mugido de gado, esse balido de ovelhas? Por que eu estou ouvindo esses animais fazerem barulho? And Saul says, why can I hear the cattle making E por que eu noise? estou vendo o rei de Amaleque com vocês? And why do I see the king of the other people with you? Saul chega para ele e fala assim: não, Samuel, calma aí, espera, Samuel, você não está entendendo. And Saul says, Samuel, wait, you don't understand. É porque, olha, o povo achou melhor que a gente poupasse aqui o melhor do gado e das ovelhas para a gente poder oferecer em sacrifício a Deus. It's because the people thought it was a better idea to spare the cattle for us to offer as a A sacrifice. Bíblia diz que Samuel vira para Saul. But Samuel Isso está turns to registrado Saul, em 1 Samuel capítulo 15. and this is in 1 Samuel chapter 15. E ele diz assim: And he says, Saul, Saul, Deus não quer o teu sacrifício. God doesn't want your sacrifice. Deus quer a tua He obediência. wants your obedience. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obeying is better than sacrificing. Agora dobre a sua atenção, porque a gente vai dar um passo ainda um pouco mais profundo no que ele diz. Because we're going to go deeper in what No he versículo says. 23 do capítulo 15 de 1 Samuel, In verse 23 of chapter 15 of 1 Samuel, a Bíblia diz assim, palavras do profeta Samuel: this is what Samuel says. porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre o seu povo. He says, for rebellion is like sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king. Olha que palavra pesada. Look at what a heavy word. Ele diz assim, olha, a rebelião He says rebellion é como o pecado de feitiçaria. is like the sin of divination. O que ele está direcionando a palavra rebelião What he's directing the word rebellion é a desobediência de is Saul. disobedience. E ele está assimilando a rebelião And he associates it ao pecado de feitiçaria. with the sin of divination. Por quê? Why? Porque a base de toda feitiçaria, Because the base of all divination, a base de toda feitiçaria base of all of it, é a manipulação. is manipulation. E o que ele está dizendo é o seguinte: And what he's saying is, que quando você se rebelia contra a vontade de Deus e desobedece a Ele, when you rebel against the will of God and disobey no him, fundo, right deep down, você está se auto-sabotando you're sabotaging e está yourself tentando manipular alguma coisa. and you're trying to manipulate something. Sabe o que ele estava manipulando? You know what he was manipulating? Estava manipulando o seu bem-estar e a sua popularidade diante do povo. He wanted to keep his wellness and popularity with the Obedecer a people. Deus para quê? Why obey Se eu God? obedecer, eu vou ofender o povo. Because if I do that, I'm going Se eu to offend obedecer, the eu vou people. ficar mal diante das pessoas. I'm not going to look good Se eu before the obedecer, eu vou people. perder alguns amigos. If I obey, I'll lose some Se eu friends. obedecer, Deus, olha só, God, look, eu não vou obedecer, I'm not going to obey. porque se eu poupar essas Because ovelhas, if I spare these eu vou te sheep, oferecer como I'll sacrifício. offer them as a sacrifice. Se eu continuar fazendo o que eu estou If fazendo, I keep doing what I'm eu vou, doing, quem sabe, conseguir ganhar mais dinheiro e vou ofertar mais na casa do I'll Senhor. maybe get more money and offer Se eu more
continuar convivendo com as mesmas if I pessoas, keep with these same eu vou people, conseguir ganhá-las e trazê-las para a I'll igreja. bring them to church. Se eu conseguir ficar na maneira que eu estou, If I stay the way that I am, sabe o que Deus está falando? you know what God is saying? Para de querer manipular a si mesmo. Stop trying to manipulate yourself. Deus não está atrás do teu He sacrifício. doesn't want your sacrifice. Deus está esperando a tua But He's obediência. waiting for your obedience. Não importa o que vai custar. Doesn't matter what it's going to E sabe qual cost. foi a palavra de Deus? You know what the word of A God palavra do was? Senhor através de Samuel foi assim: se Through você Samuel it aniquilar was, tudo, if you get everything você out, vai fazê-los desaparecer. you're going to make them O disappear. povo de Israel continua depois tendo problemas e problemas com os amalequitas. People of Israel keep having problems with Por these causa da people desobediência de um rei, because of a disobedience of uma a king, nação inteira, of a whole e as nation. próximas gerações pagam um preço por And isso. all of the next generations A minha pay the pergunta para price você for hoje é that. essa: But my question for you quem is, é o Agag na tua vida? who is the enemy in Quem your é o life? rei dos amalequitas que Deus mandou matar Who is the king that God told you to e kill? você está querendo usar isso como um troféu? And you want to use him as a trophy. Porque se Saul leva Agag vivo e mata ele, ou talvez o mantém vivo como um troféu diante do povo, Because if Saul keeps the king alive as a trophy, a popularidade do rei ia skyrocket. his popularity skyrockets. Sabe o que Deus está falando? You know what God is saying? Não quero saber da tua I popularidade. don't care about your popularity. Quero saber da tua influência digital. I don't care about your digital A influence. tua conta bancária não faz nenhuma diferença para mim. Your bank account doesn't make a Sabe o difference que for me me. faz realmente feliz com You você? know what makes me happy with you? É a tua obediência. Is your obedience. A tua obediência para Deus é a maior arma que você pode usar contra os teus inimigos. Your obedience is the greatest weapon you can use against your Quando enemies. nós desobedecemos, When we disobey, criamos um argumento. we create an argument. Sabe, em inglês tem uma expressão que é o but, In English, there's the word but. que é você tentar revidar e tentar justificar-se com aquilo que você está fazendo. That's used to try and justify what you're doing. E a mesma palavra but And that same é a word palavra que descreve quando, por exemplo, dois animais chocam a cabeça um com o outro. is that word that describes when two animals go They against butt each their other. heads. They butt their Eles heads. ficam batendo a cabeça um ao outro. They hit their heads É mais one ou on the menos other. assim que acontece com a gente. But that's kind of what happens Deus to fala us. assim: vai lá e mata tudo que você vê pela frente. God says, go and kill everything you see. Yeah, God, but Tá bom, Deus, mas a gente tenta dar uma desculpa. we try and give an excuse. A gente tenta apresentar um cenário favorável para justificar a nossa We desobediência. try to present a favorable scenario to justify our disobedience. Sabe o que Deus diz? You know what God Isso é como o says? pecado de feitiçaria, querido. That's the sin of divination. Porque a base de tudo essa desculpa que você está dando Because the base of your excuse é você querer manipular uma situação. is you trying to manipulate E a Deus não situation. aceita isso. And God doesn't accept that. Grave isso para a gente terminar. Remember this. A meia obediência Half obedience é desobediência. is disobedience. Deus só tem um padrão de obediência. God has one standard of obedience. É você fazer o que Ele te mandou. It's you doing what He told you Se to você do. não fizer o que Ele te If you mandou, don't do what He told you to você do, está em desobediência. you're in disobedience. Não importa qual o fruto e o resultado que você acha que tem. Doesn't matter what result you think you have. Não importa quão lindas são as vacas e as ovelhas que você quer sacrificar ao Senhor. Doesn't matter how beautiful the sheep you want to sacrifice Deus to the não Lord vai are. ser mais Deus por causa do teu He's sacrifício. not going to be more God because of your Deus sacrifice. continua sendo Deus com o teu ou sem o teu He's sacrifício. still God with or without your Deus não vai sacrifice. ser mais Deus comigo ou com você. He won't be more God with us. Ele continua sendo Deus sem mim e sem você. He keeps being God without us. Porém nós, sem Ele, But us without Him, nós somos menos que nada. we're less than nothing. Então que nesta manhã So in this morning, você possa may you fazer o que Deus te mandou, do what God told you to do sem querer entender o porquê, without wanting to understand sem why, esperar os resultados, without waiting for the results, porque os resultados because the results da obediência, of obedience. a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 8, Bible says in Hebrews 8:9, pela fé Abraão, by faith Abraham, quando chamado por Deus, when called by God, obedeceu obeyed, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança going to the place he would receive by e heritage. partiu sem saber para onde ia. And he went without knowing where he was going.
Você não precisa saber para onde está indo. You don't have to know where you're going. Quando você obedece a Deus, When you obey God, Ele sabe para onde está te He levando. knows where He's taking E you. o fruto da tua obediência The fruit of your obedience, não é um prêmio, it's not a reward, é uma herança. but it's a heritage. Vai colher tu, teus filhos, You, your kids, os filhos dos teus the filhos. kids of your kids, Você irá estabelecer uma colheita constante you will establish a constant sobre a harvest tua descendência over your quando você offspring decidir obedecer o que Deus te when mandou you fazer. decide to obey what Vamos God ficar em told pé you nesta to manhã do. no nome de Let's Jesus. stand. Se você não sabe, eu vou revelar um segredo para você. If you don't know, I'm going to tell you a Eu secret. não estou pregando para ninguém hoje, estou pregando para mim. I'm preaching for myself Então, se today. essa palavra servir para você, So if this word fits for então you, receba, porque é uma palavra de Deus. receive it because it's the word of Porque God. existem momentos que a nossa obediência é provada. Because there are moments that our obedience E is eu quero tried. simplesmente dizer para você, And I want to tell you, não se preocupe se foi Deus que te mandou fazer. don't worry if it's God that told you to do it. Just do it. Só faça. Come on. Vira para quem está do seu lado e fala assim, só obedece. Look to someone next to you and say, just obey. Essa era a oportunidade que a esposa estava esperando para falar That's com the o marido. opportunity your wife was looking for. Vira para quem está do outro lado para não dar entendimento que é algo pessoal, na Look to verdade. whoever's next to you so it's not personal. E fala assim, só obedece. And say, just obey. Para de dar desculpa, irmão. Stop giving excuses. Você já percebeu que nem você mesmo crê nas suas desculpas? You don't even believe in your excuses. Tá ficando feio as suas desculpas. Kind of ugly. Só obedece. Just obey. Simplesmente obedece. Simply obey. Porque Deus não quer o teu Because sacrifício. God doesn't want your Mais sacrifice. do que Deus quer a tua obediência. But more, He wants your Eu obedience. quero liberar uma palavra sobre a sua vida. I want to give a prophetic word over your Eu quero life. liberar uma palavra, levante suas mãos. Raise your hands. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua I want to vida. give you a prophetic word. A chave para desatar o que está preso ainda sobre a sua vida, The key to unlock what's sobre locked a in your sua life, família, over your sobre family, os teus negócios, over your é a business, tua obediência integral. is your full Quando obedience. você liberar a obediência diante de Deus, When you give your full obedience before the Deus Lord, libera as heranças que estão retidas sobre você. He will give you the heritage that's Pai, over your obrigado pela life. tua palavra. Father, thank you Que for nós your possamos word. guardá-la e praticá-la. May we keep it and Abençoe o teu practice povo, it. nós te pedimos. Bless your people, we ask. Em nome de In Jesus. the name of Dê um aplauso ao Jesus. Senhor. Give it up to Jesus. Deus abençoe você. God bless you. Você que é pai, você que é mãe, não esqueça de pegar o seu filho quanto antes para que a gente possa se organizar para o próximo culto. Parents, don't forget to quickly grab your kids. Você que tem carro no estacionamento, está trancando alguém, faça o mesmo, nos ajude a preparar para receber os nossos irmãos que estão a caminho. Deus Help us to abençoe. receive our brothers from the second service.